Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre os sacramentos da cura, o que foi tema do nosso 19º encontro da Catequese de Adultos. Hoje nós falaremos sobre os sacramentos da confissão ou reconciliação e do sacramento da unção dos enfermos. Tá? Como sempre, apenas um resumo do que foi visto na nossa aula. Então, de forma bem sucinta, nós veremos aqui o que são esses dois sacramentos. O batismo, a confirmação e a Eucaristia. Pelos sacramentos da iniciação cristã, recebemos acesso à vida da graça, somos introduzidos na vida divina. Apesar disso, a vida humana é frágil devido à concupiscência deixada pelo pecado original. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou um sacramento especial para que pudéssemos lavar nossas almas após as quedas ocorridas depois do batismo. Então nós fechamos o ciclo dos 3 sacramentos da iniciação cristã, batismo, confirmação e Eucaristia, e agora nós começamos a falar sobre os 2 sacramentos da cura. Bom, nós sabemos muito bem que quando nós somos batizados, nós temos todos os nossos pecados perdoados. Se nós somos crianças, nós temos o nosso pecado original lavado, e se nós somos adultos, nós temos todos os pecados que cometemos até o batismo apagados. Inclusive, temos o perdão de todas as penas temporais que este pecado ocasionou. Mas nós sabemos muito bem que o batismo ele apenas perdoa os nossos pecados, mas, infelizmente, a concupiscência, ou seja, a inclinação para o pecado, ela continua. Por isso, Jesus deixou para nós um sacramento muito especial para que nós pudéssemos recorrer e receber o perdão de todos os nossos pecados novamente. O nome desse sacramento, como você já sabe, é penitência ou reconciliação. Vamos ver os outros nomes que esse sacramento pode receber. Em primeiro lugar, o sacramento da conversão, nos diz o catecismo. Conversão porque nós estávamos andando numa direção e agora nós mudamos de direção completamente. Quando você está dirigindo, você está ali caminhando naquela direção e aí aparece aquela placa escrito conversão. Isso significa o quê? Que você vai mudar de direção. Então, em primeiro lugar, aquele que vai se aproximar do sacramento da penitência precisa estar disposto a mudar de vida, a converter o seu coração. Ele é chamado também de sacramento da penitência, porque faz com que nós tenhamos atitudes corajosas de mudança, uma penitência interior, realmente um arrependimento verdadeiro. O sacramento da confissão, porque nós falamos os nossos pecados para o Padre, que naquele momento é o próprio Jesus que vai nos absolver dos nossos pecados. Também chamado de sacramento do perdão, obviamente porque ali nós somos perdoados. O Papa João Paulo II dizia que o confessionário é o único tribunal da face da terra onde o réu se declara culpado e sai absolvido. É também chamado o sacramento da reconciliação. Santo Ambrósio dizia que há 2 conversões. A primeira conversão é pela água do batismo, quando nós somos perdoados dos pecados. E a segunda conversão por meio das lágrimas, as lágrimas da contrição. Nós temos 2 conversões. A primeira conversão é por meio da água do batismo. E a segunda, quando nós nos arrependemos dos pecados que nós cometemos depois do batismo. A penitência interior. Penitência interior, reorientação radical de toda a vida, ruptura com o pecado, aversão ao mal, desejo de vida nova e esperança na misericórdia divina. Essas são as disposições interiores daquele que quer confessar os seus pecados, daquele que quer reorientar radicalmente toda a sua vida. Formas de penitência. A Igreja nos apresenta 3 formas de penitência. O jejum, que é uma penitência que você aplica a si mesmo, a oração, que é o seu contato com Deus, e a esmola, que é o seu contato com o próximo. Então eu demonstro a conversão interior, a penitência de 3 formas, por meio do jejum, que eu deixo de comer alguma coisa, eu faço um jejum a pão e água, eu deixo os prazeres da carne de lado, como uma forma de penitência.
A oração, eu me coloco diante de Deus, eu me coloco em contato com Ele, que é por meio deste contato que eu vou ter força para vencer todas as tentações. E a esmola, que é uma penitência que eu faço com relação ao meu próximo. Eu deixo de pensar em mim para pensar no meu irmão. A igreja também nos apresenta outros tipos de penitência, que é a reconciliação com o próximo, as lágrimas, a preocupação com a salvação dos outros, a intercessão dos santos nos ajuda também, e a caridade. E, segundo o catecismo, a maior penitência que nós podemos fazer é tomar a cruz cada dia e seguir Jesus. E a cruz significa o quê? Significa que eu mato o meu pecado todos os dias. Todos os dias eu crucifico o meu pecado. Essa é a maior forma de penitência. Segundo o catecismo, todos nós somos esses filhos pródigos. Aquele filho que saiu, largou tudo, largou a casa do pai, pensou que podia viver sem o pai, decretou a morte do pai quando pediu a herança dele, achou que a vida neste mundo ia ser muito mais feliz do que com o pai. E depois ele tem a sua vida roubada. Aquele filho desperdiça tudo que tinha, gasta todo o seu dinheiro com as prostitutas, gasta todo o seu dinheiro com os prazeres da carne. E aí ele se vê perdido. E quando ele cai em si, ele percebe que fez uma grande besteira e resolve voltar. E quando ele volta para a casa do pai arrependido, o pai nem quer escutar o que ele tem para falar, mas o abraça, o beija, já chama os seus servos e pede para que uma grande festa seja realizada naquela casa. O sacramento da reconciliação. O pecado, segundo o catecismo, é antes de tudo uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Ou seja, o pecado não atinge apenas a Deus, não é uma ofensa a Deus apenas, mas ela atinge a mim mesmo, ela atinge a toda a igreja. São Paulo nos diz que nós somos o corpo de Cristo. Então, toda vez que eu peco, eu não estou atingindo apenas a mim, eu estou atingindo a igreja inteira. Assim também, quando eu consigo fazer obras de caridade, de santidade, a minha santidade vai atingir o corpo de Cristo também, vai influenciar na igreja. Mas o meu pecado, infelizmente, também vai ter uma ação negativa na igreja, no corpo de Cristo. Por isso que é preciso confessar os pecados com o Padre, porque quando nós nos colocamos diante do Padre, que estamos diante de Jesus na verdade, o Padre ele representa a própria igreja. Então é uma forma dele dizer, a igreja te perdoa. Deus te perdoa e a igreja te perdoa. Ou como se o Padre religasse a gente, como se o Padre nos recolocasse em comunhão novamente com a igreja. E como nasceu então o sacramento da penitência? Lá em São João, capítulo 20, versículo 19 a 23, está escrito: à tarde desse mesmo dia, no domingo, Jesus, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. E soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. É exatamente neste momento que acontece a instituição do sacramento da penitência. Jesus aparece ressuscitado para os apóstolos lá no cenáculo, sopra sobre eles o Espírito Santo e lhes dá autoridade para perdoar pecados, para que eles fossem os dispensadores da sua salvação. Tudo que Jesus realizou na cruz, derramando o seu sangue precioso, agora ele entrega nas mãos dos apóstolos. Serão vocês que irão, então, distribuir essa salvação, perdoando aqueles que estiverem arrependidos, absolvendo os pecados. Não apenas aquele perdão que a gente dá para uma pessoa que magoou a gente. Não é esse tipo de perdão. Mas é a absolvição dos pecados. É essa autoridade de ligar e desligar que Jesus deu para os apóstolos. E nós sabemos, obviamente, que essa autoridade foi passada de geração em geração pela sucessão apostólica até chegar nos nossos bispos e padres de hoje.
Também nós vamos ver aqui a história desse sacramento, apenas um comentário sobre a história do sacramento. Antigamente, o sacramento da penitência ele era administrado uma vez na vida. A pessoa podia receber esse sacramento uma vez na vida e depois de ter feito longas e duras penitências. Hoje a gente confessa com o padre individualmente, ele pede para que nós rezemos ali um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória, ou façamos uma obra de caridade, ou que nós escutemos uma pessoa que esteja em dificuldade, mas na verdade antigamente não era assim. No começo da igreja, as penitências em primeiro lugar eram públicas, né? As pessoas sabiam dos pecados daquelas pessoas, eram confissões realmente feitas em público e as pessoas tinham que pagar a penitência publicamente, às vezes ficando anos cumprindo uma penitência. Às vezes anos sem poder entrar na igreja, até então poder receber o sacramento. E muita gente deixava para receber o sacramento na hora da morte. Quando estava para morrer, estava bem velhinho, a pessoa ia lá e confessava, porque só podia receber uma vez na vida. Mas a igreja foi entendendo que na verdade não era assim, então foi mudando. A coisa foi mudando até que a confissão passou a ser individual, particular ali com o padre e com uma penitência mais leve, certo? Vamos ver agora os atos do penitente. Primeiro, contrição perfeita e imperfeita. A contrição é o arrependimento. Há dois tipos de contrição, segundo o catecismo. A contrição perfeita, é aquela que eu fico profundamente arrependido por ter machucado o coração de Deus, porque assim, eu amo tanto a Deus, eu não queria ofendê-lo, mas eu fui lá e fiz aquilo que não devia ter feito. Então essa contrição perfeita. O catecismo nos diz que essa contrição apaga os nossos pecados veniais e mortais. Mas obviamente depois nós vamos ter que confessar o pecado. Mas por si só essa contrição perfeita já apaga os nossos pecados. Por outro lado, nós temos a contrição imperfeita, que é aquela contrição, aquele arrependimento que nós temos, mas na verdade é muito mais um medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, né? Então ela é chamada de contrição imperfeita. Eu não estou arrependido porque eu amo tanto a Deus, mas é porque eu estou com medo de me acontecer alguma coisa e eu morrer sem confessar. Então essa contrição imperfeita ela não apaga os pecados, tá bom? Diferente da contrição perfeita. O segundo passo, depois de estar arrependido, é fazer um bom exame de consciência, para verificar se além daquele pecado eu não tenho outros pecados que eu preciso confessar. Então eu me aproximo do padre e faço a confissão dos meus pecados. A confissão deve ser feita no mínimo uma vez ao ano, segundo a igreja. E aí, a igreja também nos orienta que nós façamos a confissão dos pecados veniais, não apenas os pecados mortais. A confissão dos pecados veniais ajuda a formar a consciência cristã, a lutar contra as más tendências e a progredir no espírito. Então nós precisamos confessar os pecados mortais e também os veniais, certo? Depois nós vamos ver o que é um pecado mortal. Então depois que nós confessamos, vem a penitência. A satisfação, reparação ou penitência é o nome dado pela igreja. São esses três nomes aí. Que é aquele momento em que o padre vai me dar uma oração, vai me pedir para fazer uma obra de caridade, para que eu possa reparar o dano que eu causei, no mundo espiritual, o dano que eu causei à igreja, talvez o dano que eu causei na vida de alguma pessoa. Então é uma forma de reparar aquele mal. Tá? Quem é o ministro deste sacramento? Temos aí, é o bispo ou o padre, tá bom? Qualquer um desses dois pode atender confissão. Os diáconos não podem atender confissões. Observação, apenas bispos e padres podem ouvir confissões. Entretanto, para alguns pecados muito graves, como o do aborto, por exemplo, apenas o bispo pode dar absolvição, ou algum padre autorizado, já que tal pecado gera excomunhão, cabendo ao bispo religar a pessoa à igreja, ok? Então, pecados muito sérios, como o do aborto, apenas o bispo pode absolver. Por quê? Porque a pessoa foi excomungada automaticamente. Então, quem tem o poder de ligar a pessoa novamente à igreja, aquela pessoa que foi realmente excomungada, é o bispo. Tá bom? Há alguns casos em que alguns padres são autorizados a atender esse tipo de confissão. Então, aí é bom a gente saber quais padres também são autorizados nesse caso. Outra coisa muito importante com relação ao sacramento da confissão é o sigilo sacramental.
O padre não pode de jeito nenhum, certo? Sob penas gravíssimas, ele não pode revelar o pecado de alguém. Alguém que foi lá e confessou. O padre não pode falar de jeito nenhum, ele não pode nem mencionar nada. Se ele fizer isso, ele está excomungado, certo? Então, há muitos relatos de padres que morreram torturados porque, por exemplo, estavam investigando a vida de alguém, a pessoa foi e confessou com o padre, aí eles pegaram o padre e obrigaram o padre a falar se a pessoa tinha feito aquele assassinato, por exemplo, ou não. E o padre se recusar até o fim e acaba sendo até morto por causa disso. Então é seríssimo o sigilo. Você pode ir lá tranquilamente confessar os seus pecados, o padre vai te atender e ele não vai contar para ninguém. Quais são os efeitos desse sacramento? Reconciliação com Deus e com a Igreja, purificação de todos os pecados mortais e veniais, uma paz interior profunda, liberdade espiritual, alegria profunda, força para vencer as tentações e remédio contra pecados futuros. Agora, uma boa pergunta: o que são as indulgências? Isso é uma pergunta importantíssima. Como eu falei anteriormente, toda vez que nós pecamos, o que acontece? Você vai, comete um pecado. Quando você peca e quando eu peco, nós ofendemos a ordem com que Deus criou todas as coisas. Nós ofendemos o universo inteiro. Nós ofendemos, nós machucamos, digamos, o mundo espiritual. Nós atingimos com o nosso pecado a igreja. Ou seja, nós causamos um dano. Portanto, quando nós vamos nos confessar, nós somos perdoados dos nossos pecados, mas nós precisamos reparar o dano que nós causamos. São as penas, certo? Por isso que o padre nos dá uma penitência, para que nós possamos reparar aquela pena, para que nós possamos reparar aquele dano que nós causamos, certo? Então, assim, sempre peça para o padre te dar uma penitência. É uma forma de você conseguir a reparar todos os danos que você causou, certo? Então, as indulgências, nós sabemos que há as indulgências parciais e plenárias. O que é uma indulgência parcial? Significa que de tudo que eu baguncei, eu reparei algumas coisas, mas há outras que ainda precisam ser reparadas. Quando eu recebo uma indulgência plenária, significa que eu fui absolvido de todas as penas. Então, se eu morrer naquela hora, eu vou direto para o céu. Eu não tenho nem que passar pelo purgatório. Eu já coloquei em ordem tudo aquilo, todos os danos que eu causei. Entendeu então o que é a indulgência? A igreja entende que tudo aquilo que Jesus realizou na cruz, todos os méritos da paixão do Senhor, todos os méritos de todos os santos, da Virgem Maria, de São José, todos esses méritos, eles são guardados com a igreja. Aquilo que a igreja chama de o tesouro da igreja. São essas obras, são os méritos das boas obras realizadas pelos santos. Então ela entende que a igreja ela pode aplicar esses méritos onde for necessário. Então quando você realiza uma penitência, você está recebendo deste tesouro que a igreja guardou, dos méritos da paixão de Cristo, dos méritos dos santos. Então é uma forma de você, que a igreja aplica estes méritos na tua vida e você então pode reparar os danos que você causou. Como é celebrado o sacramento da confissão? Então, primeiro, saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra, exortação ao arrependimento, confissão dos pecados, imposição e aceitação da penitência, absolvição sacerdotal, louvor e ação de graças e despedida com a bênção. Tá? Então é super simples. Nem todos os padres fazem tudo isso aí. Geralmente é mais resumido. Você chega, o padre faz o sinal da cruz, e aí ele pergunta quanto tempo faz que você não se confessa. Alguns perguntam, outros não perguntam. E aí você diz quanto tempo você não se confessa e começa então a dizer os seus pecados. O padre vai te ouvir, vai te dar algum conselho e vai rezar aquela oração oficial da igreja de absolvição. Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí ele te dá uma penitência para você reparar o dano que você fez. Certo? Geralmente é assim que funciona, tá? Outra coisa importante, quando nós vamos nos confessar, nós temos que ser muito objetivos na hora de falar os nossos pecados. Nós não podemos, assim, ficar contando uma história de meia hora para o padre, não.
A confissão não é o momento exato daquela direção espiritual, embora o Padre nos dê uma direção, mas é o momento de nós falarmos os nossos pecados, objetivamente. Não é o momento de falar o pecado dos outros, de colocar a culpa nas outras pessoas, mas é o momento de nós falarmos dos nossos pecados. Nós temos que confessar que nós somos pecadores. E ali, diante do próprio Cristo, na pessoa do sacerdote, do próprio Jesus, nós seremos perdoados e absolvidos dos nossos pecados. Santa Teresinha, por exemplo, relata que as confissões que ela fazia não passavam de 3 minutos. Veja bem, então a rapidez que era a confissão de Santa Teresinha. Também a celebração comunitária. Olha só, é permitida a celebração penitencial comunitária nos seguintes casos. Quando há perigo de morte, exemplo, queda de avião. Então o avião está caindo lá, né? E tem um padre no avião. Então o padre pode rapidamente dizer para todos se arrependerem e ele dá uma absolvição geral. E aí essa absolvição é válida. O padre vai mandar todo mundo para o céu. E também a segunda situação é quando há uma grande quantidade de fiéis para um único sacerdote. Então os fiéis devem ter o firme propósito de se confessarem assim que possível. Então o padre vai numa região do Brasil, por exemplo, que não, sei lá, ele consegue chegar lá uma vez a cada 5 meses, 6 meses. Às vezes uma vez por ano o padre consegue ir lá. E quando ele vai, ele tem que fazer batizado de todo mundo, crisma de todo mundo, casamento de todo mundo, visita a todos os doentes. Então ele não tem como atender a confissão de todo mundo. O que ele faz? Uma celebração comunitária e absolve todas as pessoas. É válida essa absolvição, mas a pessoa precisa fazer o propósito de, quando ela tiver uma oportunidade, de sim apresentar a um sacerdote individualmente e confessar os seus pecados. Agora nós vamos falar rapidamente sobre o sacramento da unção dos enfermos, que é o segundo sacramento da cura. A doença na vida humana. O homem experimenta sua limitação quando ele está doente. Nós percebemos então que nós somos frágeis, limitados. Essa doença pode levar a pessoa à angústia e até à revolta contra Deus. Ela pode tornar a pessoa mais madura, ajudá-la a discernir o que não é essencial para buscar o essencial, e provoca muitas vezes um retorno para Deus. No Antigo Testamento, a doença é considerada fruto do pecado. Toda vez que tinha alguém doente, é porque eles entendiam que havia o pecado ali. Tanto é que quando Jesus vai curar uma pessoa, os seus discípulos perguntam: quem é que pecou? Ele ou algum dos seus parentes, para que ele estivesse doente? E aí Jesus responde: nem ele e nenhum dos seus parentes pecaram. Certo? Então, assim, Jesus mostra que não tem uma exata relação entre a doença e o pecado. Quem pratica a justiça é curado. É assim que eles então começam a perceber no Antigo Testamento. Então, olha, todo mundo que pratica a justiça, Deus vai lá e cura. E depois Isaías, no Antigo Testamento, anuncia que Deus fará chegar um tempo para Sião em que toda falta será perdoada e toda doença será curada. Que são os tempos messiânicos, quando Jesus vem para curar então o seu povo. E Jesus é o médico dos médicos. Então vamos ver a relação de Jesus com os doentes. Jesus se compadece dos doentes. Ele cura os enfermos. Eles podem tocá-lo, pois de seu corpo sai um poder curador. Então nós temos aí a cena da mulher hemorroíça que se joga e toca com muita fé a orla do manto de Jesus, e Jesus sente um poder curador sair de seu corpo. Olha que coisa maravilhosa. Jesus amava os sofredores, os doentes. Jesus curava todos eles. Jesus não fazia isso por obrigação, ele fazia por amor. Então a relação de Jesus com os doentes é essa. Os doentes são os preferidos de Jesus. São aqueles por quem ele tem um amor muito grande. Então, nós, por meio dos sacramentos, nós recebemos a atualização deste poder curador de Jesus. Jesus continua curando os enfermos, Jesus continua nos tocando, nos salvando, Jesus continua nos libertando das nossas angústias por meio dos sacramentos. Na cruz, Jesus levou todos os nossos pecados e enfermidades. Agora, por meio dos sacramentos, nosso Senhor continua a nos tocar para nos curar, sobretudo por meio da unção dos enfermos. Curai os enfermos. O Senhor Jesus confiou este poder curador também a seus discípulos. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem
e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Olha aí já a relação da cura com o óleo. A relação, está vendo? Já no início, lá no Evangelho, já diz aqui, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, os doentes eles eram curados por meio da unção com óleo. São Tiago, no capítulo 5, versículo 14 a 15, diz: Alguém dentre vós está doente? Mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o aliviará. E se tiver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. A tradição reconheceu neste rito um dos 7 sacramentos da igreja. Então São Tiago já falava que se tivesse alguém doente era para chamar o padre, o presbítero, para que o presbítero pudesse rezar por aquele doente e ungí-lo com o óleo sagrado, um óleo do sacramento da unção dos enfermos. E ali o poder curador de Jesus era atualizado, assim como isso acontece em todos os sacramentos. Quem pode receber o sacramento? Recebe esse sacramento o fiel que começa a correr perigo de morte, debilitação física ou velhice. Se a doença se agravar, pode receber novamente. Caso o doente se recupere, mas volte a ficar enfermo, pode receber de novo o sacramento. Também é possível recebê-lo antes de uma cirurgia de alto risco. Pessoas de idade avançada, em que a fragilidade se acentua, podem receber a unção dos enfermos. Quem administra a unção? O padre ou o bispo, tá bom? Eles são os ministros desse sacramento. Como é celebrado? Então, primeiro é conveniente que se celebre dentro de uma missa. Inicia-se com o ato penitencial, em seguida a liturgia da palavra desperta a fé do enfermo, o padre impõe as mãos em silêncio sobre o enfermo pedindo ao Senhor a cura, e então unge o fiel com óleo consagrado. Quais são os efeitos desse sacramento? Um dom particular do Espírito Santo, a graça de um reconforto, de paz e de coragem para vencer as dificuldades próprias da enfermidade ou da velhice. Renova a fé em Deus e fortalece contra as tentações do maligno, do desânimo e da angústia diante da morte. A cura da alma e muitas vezes do corpo. O perdão de todos os pecados. Fortalece o fim de nossa vida terrestre para enfrentarmos as últimas lutas antes da entrada na casa do Pai. Então veja que o sacramento da unção dos enfermos ele não apenas tem a função de curar a enfermidade física, mas também de curar a nossa alma. Por meio desse sacramento nós recebemos o perdão de todos os pecados, certo? E ele fortalece a nossa alma, ele fortalece nosso interior, para que nós possamos, enfim, enfrentar a morte, que é a passagem desta vida para a eternidade. E por fim nós temos aqui o viático. O que é o viático? É a última Eucaristia que recebemos para a nossa viagem. Viático significa viagem. Assim como os 3 primeiros sacramentos formam os sacramentos da iniciação, pode-se dizer que a penitência, a unção dos enfermos e o viático constituem os sacramentos que preparam para a pátria, ou os sacramentos que consumam nossa peregrinação nesta terra. O viático, portanto, é a última Eucaristia que nós recebemos. A pessoa está lá doente, morrendo, e aí ela recebe a Eucaristia, que é o alimento espiritual para que ela possa fazer a viagem de entrada definitiva no reino dos céus. E assim nós encerramos a nossa apresentação, a nossa aula de hoje sobre os sacramentos da cura. Fique com Deus, um grande abraço e até a nossa próxima aula.